Você já imaginou que sob os oceanos calmos que hoje parecem inofensivos, repousam cidades inteiras, construídas há milhares de anos por mãos humanas e agora esquecidas pelo tempo? O imaginário popular sempre falou de Atlântida, mas nos últimos séculos, relatos de mergulhadores, arqueólogos e exploradores começaram a transformar lendas em evidências inquietantes. Estruturas submersas, ruas pavimentadas, muralhas perfeitamente alinhadas e monumentos que desafiam qualquer explicação simples surgem nos mapas do fundo do mar, provocando perguntas que não podem ser ignoradas. Quem construiu essas cidades? Como uma civilização aparentemente avançada desapareceu sem deixar rastros na história? E o que isso revela sobre a evolução da humanidade? No início, os primeiros relatos pareciam exageros de marinheiros, histórias contadas ao redor de fogueiras nos portos do Mediterrâneo e do Atlântico, mas à medida que a tecnologia de mergulho avançou e os equipamentos de sonar começaram a mapear o fundo do mar com precisão, evidências concretas começaram a aparecer. Em 1922, exploradores submersos encontraram os primeiros blocos de pedra dispostos em padrões que lembravam fundações de casas. Décadas depois, arqueólogos descobriram estruturas retangulares, escadarias e até canais artificiais que sugeriam planejamento urbano avançado. Cada descoberta trazia mais perguntas do que respostas, e a sensação de que estávamos diante de algo extraordinário só aumentava. Imagine um mergulhador descendendo lentamente, sentindo a pressão aumentar a cada metro, e ao romper a penumbra azul, avista pilares de pedra que se erguem silenciosos do fundo do oceano. As algas dançam ao redor das colunas e peixes coloridos nadam através das janelas submersas, como se a própria natureza quisesse proteger o segredo dessas cidades. A primeira reação é incredulidade. Aquilo poderia mesmo ser obra humana? Mas a segunda reação é fascínio absoluto, porque cada pedra, cada parede, cada estrutura submersa conta uma história de pessoas que viveram, trabalharam e criaram comunidades inteiras em lugares que hoje não reconhecemos. Explorar essas cidades submersas não é apenas um desafio físico, mas também mental. Pesquisadores devem lidar com correntes imprevisíveis, visibilidade reduzida e equipamentos de mergulho que podem falhar a qualquer momento. Mas o maior desafio é decifrar o que os sinais deixados pelos construtores significam. Algumas estruturas lembram templos ou áreas de reunião, enquanto outras parecem residências comuns, sugerindo que esses lugares não eram apenas centros religiosos ou comerciais, mas comunidades inteiras, com famílias, mercados e vida cotidiana. As inscrições encontradas em algumas pedras e artefatos indicam uma linguagem simbólica que ainda não foi completamente compreendida, revelando um nível de complexidade cultural que desafia a nossa concepção de sociedades antigas. A conexão com as cidades conhecidas da superfície ainda é mais intrigante. Em muitos casos, as cidades submersas apresentam alinhamentos arquitetônicos semelhantes às civilizações antigas da Mesopotâmia, do Egito ou da Índia. Isso levanta hipóteses fascinantes. Poderia ter existido um conhecimento compartilhado entre culturas que nem sequer imaginávamos estar conectadas? Ou estamos diante de uma civilização que floresceu isoladamente, desenvolvendo técnicas avançadas de engenharia e urbanismo de forma independente? Cada descoberta desafia o que pensamos saber sobre o passado humano e a complexidade de nossos antepassados. Mas não são apenas os arqueólogos que ficam fascinados. Histórias de pescadores que tropeçam em formações de pedra no fundo do mar, navegadores que avistam estranhas estruturas durante tempestades e mesmo satélites que captam padrões inomitados na linha costeira sugerem que as cidades submersas não estão confinadas a um único oceano. Do Mar Mediterrâneo ao Oceano Pacífico, do Caribe ao Atlântico Norte, há indícios de locais que parecem ter sido intencionalmente planejados, mas agora estão escondidos sobre a água, protegidos pelo silêncio e pela distância que separa o presente do passado. O que torna tudo isso ainda mais fascinante é o fator tempo. Muitos desses locais foram submersos há milhares de anos, em períodos em que a humanidade ainda estava longe de desenvolver tecnologias que consideramos básicas hoje. Isso implica que essas cidades sobreviveram a grandes mudanças climáticas, elevação do nível do mar e catástrofes naturais sem desaparecer completamente, deixando rastros que hoje podemos apenas tentar interpretar.
Cada pedra submersa é uma testemunha silenciosa de eventos que moldaram o mundo, e cada ruína carrega segredos que, se compreendidos, podem alterar nossa visão sobre a evolução das sociedades humanas. Mas as perguntas fundamentais permanecem. Quem eram essas pessoas? Por que construíram as cidades tão sofisticadas em regiões que hoje estão submersas? E, principalmente, o que causou seu desaparecimento? As teorias são muitas: tsunamis devastadores, terremotos, elevação do nível do mar, mudanças climáticas abruptas ou mesmo guerras internas. Alguma evidência sugere que essas comunidades possuíam tecnologia e organização social que rivalizavam com civilizações conhecidas, mas que algo inesperado e catastrófico as fez desaparecer quase completamente, deixando apenas vestígios submersos e fragmentos de memória arqueológica. À medida que os mergulhadores continuam explorando, cada nova descoberta se conecta com a anterior, revelando um padrão, uma história fragmentada que só pode ser reconstruída peça por peça. E é exatamente essa sensação de mistério e descoberta que captura a imaginação de todos nós. A ideia de que a história da humanidade é muito mais profunda e complexa do que qualquer livro didático poderia ensinar, e que sob as águas calmas do planeta existem mundos inteiros esperando para nos contar seus segredos. Este é apenas o começo. O que encontramos nas profundezas não é apenas fascinante por sua antiguidade, mas por seu potencial de nos ensinar sobre nós mesmos, sobre nossos antepassados e sobre a incrível capacidade humana de criar, sobreviver e se adaptar a mundos desconhecidos. No próximo capítulo, exploraremos as teorias sobre quem construiu essas cidades, suas culturas, habilidades e enigmas que desafiam a lógica moderna. Cada descoberta é uma peça de um quebra-cabeça gigantesco que nos aproxima da resposta sobre um dos maiores mistérios da história da humanidade. Enquanto o sol se refletia na superfície do mar, lançando faixas douradas sobre ondas aparentemente tranquilas, os mergulhadores exploravam as estruturas submersas, tentando decifrar padrões e símbolos que pareciam desafiar qualquer cronologia conhecida. Cada pedra cuidadosamente colocada, cada muralha e escadaria, falava de uma inteligência que não se enquadrava facilmente na linha do tempo tradicional da humanidade. Quem eram essas pessoas que há milhares de anos construíram cidades inteiras e agora jaziam esquecidas sob metros de água? Os arqueólogos chamam essas civilizações de pré-diluvianas. Mas isso não faz justiça à complexidade de seu planejamento urbano e habilidades técnicas. Evidências encontradas nos oceanos Atlântico, Índico e Pacífico sugerem que essas sociedades tinham um conhecimento avançado de engenharia, hidráulica e arquitetura. Ruas retas, praças centrais, sistemas de drenagem e estruturas que lembram templos ou áreas cerimoniais indicam que essas cidades não surgiram de forma casual. Cada detalhe revela um planejamento cuidadoso, quase moderno, desafiando a percepção de que a humanidade antiga vivia apenas de caça e coleta. Era como se essas pessoas tivessem desenvolvido uma sociedade urbana sofisticada, muito antes do que supomos, em harmonia com o ambiente que hoje está submerso. Estudos geológicos confirmam que muitos desses locais foram submersos devido à elevação gradual do nível do mar, consequência de mudanças climáticas naturais ou catástrofes como terremotos e tsunamis. Isso significa que essas civilizações não desapareceram de repente, mas foram lentamente engolidas pelas águas. No entanto, a preservação de estruturas de pedra indica que o conhecimento que possuíam era sólido e resiliente, capaz de resistir a forças naturais extremas. A precisão com que algumas colunas e blocos foram talhados levanta questões sobre técnicas que ainda hoje são difíceis de replicar sem ferramentas modernas. Entre os achados mais intrigantes estão inscrições e símbolos gravados nas pedras. Alguns lembram alfabetos primitivos, enquanto outros parecem sistemas de contagem ou mapas estelares. A interpretação desses símbolos ainda é controversa, mas muitos pesquisadores acreditam que eles poderiam representar registros de eventos importantes, trocas comerciais ou até calendários rituais. Se for verdade, essas inscrições indicam não apenas habilidade técnica, mas também uma consciência social e cultural avançada que sugere educação, comunicação complexa e organização política.
O debate sobre quem exatamente construiu essas cidades é intenso. Alguns arqueólogos defendem que poderiam ser civilizações desconhecidas que coexistiram com as primeiras sociedades registradas da Mesopotâmia e do Egito. Outros sugerem que tribos migratórias, espalhadas por vastas regiões costeiras, podem ter se estabelecido em locais estratégicos para pesca, comércio e agricultura costeira, desenvolvendo cidades submersas com o passar dos séculos. Cada teoria tenta preencher lacunas enormes deixadas pela ausência de registros históricos e fósseis diretos, mas nenhuma oferece uma resposta definitiva. A única certeza é que essas pessoas possuíam conhecimentos e habilidades que nos parecem quase impossíveis para aquela época. As cidades submersas também desafiam conceitos sobre tecnologia. Estruturas que lembram canais artificiais indicam que essas civilizações entendiam princípios de engenharia hidráulica, permitindo o transporte de água e talvez até o controle de marés ou enchentes. Plataformas elevadas sugerem preocupações com a proteção contra tempestades e inundações, evidenciando um planejamento urbano que levava em conta riscos ambientais. Tudo isso aponta para sociedades altamente adaptáveis, capazes de prosperar em ambientes que exigiam criatividade e estratégia, muito além da sobrevivência básica. A vida cotidiana dessas cidades também começa a ser vislumbrada pelos arqueólogos. Resquícios de fogueiras, utensílios de pedra e ossos de animais indicam hábitos alimentares sofisticados, com consumo de frutos do mar, caça e cultivo de plantas adaptadas ao ambiente costeiro. Alguns achados sugerem práticas rituais, como altares submersos e esculturas, indicando que a espiritualidade era uma parte importante da vida dessas comunidades. Assim, essas cidades não eram apenas abrigos, mas centros de cultura, religião e organização social complexa. No entanto, nem todas as respostas são pacíficas. O desaparecimento dessas cidades submersas também levanta hipóteses sobre conflitos internos, rivalidades e catástrofes não naturais. Alguns pesquisadores sugerem que guerras entre grupos costeiros ou disputas por recursos escassos podem ter acelerado a migração e o abandono das cidades. Outros defendem que eventos naturais como terremotos e tsunamis simplesmente tornaram esses locais inabitáveis, forçando a população a buscar abrigo em terras mais altas. Seja qual for a causa, a evidência concreta é que essas cidades não foram destruídas por abandono casual, mas sim engolidas pelo tempo e pelas forças da natureza. À medida que os pesquisadores conectam os achados de diferentes regiões, começa a emergir um padrão impressionante. As cidades submersas compartilham elementos arquitetônicos semelhantes, como ruas pavimentadas, praças centrais e estruturas rituais. Isso sugere que, mesmo separadas por oceanos, essas sociedades podem ter compartilhado conhecimentos ou seguido princípios culturais comuns. Esse fenômeno desperta novas perguntas. Existia uma comunicação transoceânica entre essas sociedades? Ou essas semelhanças surgiram independentemente? Resultado de soluções parecidas para problemas humanos universais? A resposta ainda é desconhecida, mas o padrão indica que a humanidade antiga era mais conectada e engenhosa do que imaginamos. Cada descoberta feita hoje serve de ponte entre o passado e o presente. Ela nos permite imaginar o cotidiano dessas pessoas, suas lutas, suas crenças e sua capacidade de criar comunidades resilientes. Também nos obriga a questionar nossas próprias certezas sobre a história da humanidade. Se civilizações avançadas existiram antes do que os livros nos contam, quanto do conhecimento antigo foi perdido? Quantas lições podemos aprender com o modo como essas sociedades sobreviveram e se adaptaram a mudanças drásticas no ambiente? À medida que os mergulhadores, cientistas e historiadores continuam suas expedições, cada pedra submersa, cada coluna, cada inscrição torna-se uma peça essencial de um quebra-cabeças gigantesco. Conectar essas peças nos aproxima de respostas que podem reescrever capítulos da história humana. E enquanto a superfície do mar parece calma, o fundo guarda segredos de sociedades que dominaram um ambiente costeiro, construíram cidades sofisticadas e desapareceram, deixando apenas pistas enigmáticas e um legado silencioso que desafia o tempo e a imaginação. No próximo capítulo, exploraremos as teorias sobre como essas cidades funcionavam no dia a dia, seus sistemas sociais, econômicos e religiosos,
e como suas rotinas nos ajudam a compreender a grandeza e os mistérios dessas civilizações submersas. Enquanto o sol da manhã atravessava a superfície ondulante do mar, a atenção dos arqueólogos se concentrava não apenas nas estruturas maciças de pedra, mas nos detalhes sutis que revelavam a vida cotidiana das cidades submersas. Cada rua pavimentada, cada escadaria e cada plataforma de pedra contava uma história de organização social, rituais e trabalho coletivo. Para compreender essas sociedades antigas, era necessário olhar além das paredes e colunas, examinando os pequenos indícios deixados pelos habitantes, fragmentos de utensílios, restos de alimentos, vestígios de fogueiras e espaços que pareciam servir a propósitos específicos. Esses elementos eram pistas silenciosas de uma civilização que, embora perdida no tempo, havia desenvolvido uma rotina complexa e estruturada. O planejamento urbano dessas cidades indicava que havia uma divisão clara de espaços de acordo com funções. Áreas centrais amplas, possivelmente praças, sugeriam locais de encontro, comércio ou cerimônias coletivas. As ruas retas e bem alinhadas permitiam circulação eficiente, mostrando um conhecimento avançado de engenharia civil. Ao redor dessas áreas centrais, as estruturas menores provavelmente funcionavam como residências, oficinas de artesanato e depósitos. A precisão na construção dessas casas, com fundações sólidas e paredes resistentes à erosão, indicava que os habitantes possuíam técnicas de construção sofisticadas, adaptadas para resistir às mudanças climáticas e ao avanço das águas. Os restos de utensílios de pedra e cerâmica revelavam hábitos alimentares diversificados. Pesquisas mostraram que os habitantes consumiam frutos do mar, peixes de água doce, caça local e cultivos rudimentares de plantas costeiras. As ferramentas eram muitas vezes multifuncionais, permitindo cortar, perfurar e moer, o que indica uma grande habilidade manual. Além disso, a presença de restos de fogueiras e fornos sugere que a culinária era central na vida cotidiana, não apenas como necessidade, mas possivelmente como ritual social. A comida unia a comunidade, fortalecia laços e, ao mesmo tempo, permitia o compartilhamento de conhecimento sobre técnicas de preparo e conservação. A vida espiritual também desempenhava um papel crucial. Certas plataformas e estruturas submersas parecem ter sido utilizadas para rituais, cerimônias de iniciação ou cultos religiosos. Esculturas, altares e símbolos gravados nas paredes das construções indicam que os habitantes tinham crenças organizadas, que ajudavam a fortalecer a coesão social e a orientar a tomada de decisões coletivas. Esses rituais provavelmente estavam ligados a eventos naturais, como marés, eclipses e mudanças climáticas, refletindo uma compreensão profunda do ambiente ao redor. A espiritualidade não era apenas simbólica, era funcional, orientando a sobrevivência e a adaptação da comunidade. O sistema econômico dessas cidades submersas também era notável. Evidências de armazenamento de alimentos, ferramentas e materiais indicam planejamento e gestão de recursos. Alguns pesquisadores sugerem que havia um comércio entre diferentes setores da cidade e até mesmo com outras cidades costeiras, trocando alimentos, ferramentas e talvez conhecimento. As cidades não eram isoladas, estavam interconectadas, o que sugere a existência de rotas de navegação e comunicação. Essa rede de trocas e interações fortaleceu a resiliência da população frente a desafios naturais e sociais, mostrando que a colaboração era essencial para a sobrevivência. A educação e a transmissão de conhecimentos também parecem ter sido valorizados. As inscrições gravadas nas pedras, os padrões geométricos e os símbolos complexos indicam que existiam sistemas de registro, provavelmente utilizados para ensinar gerações mais jovens sobre práticas agrícolas, técnicas de construção, navegação e rituais sociais. A transmissão de conhecimento era contínua, garantindo que habilidades essenciais fossem preservadas mesmo diante de mudanças ambientais ou catástrofes naturais. A organização social dessa cidade sugere que havia líderes ou conselhos responsáveis por manter a ordem e orientar decisões, equilibrando poder e responsabilidade para o bem comum.
Além disso, a arte e a expressão cultural ocupavam um lugar de destaque. Pinturas, esculturas e gravuras, muitas vezes localizadas em áreas públicas, indicam que a estética e a criatividade eram valorizadas. Essas manifestações artísticas não apenas embelezavam o espaço, mas também transmitiam informações sobre histórias, mitos e valores da comunidade. A arte e cultura estavam entrelaçadas com a vida diária, fortalecendo identidades coletivas e reforçando a memória histórica, essencial para a continuidade das tradições em sociedades complexas e em constante mudança. O cotidiano nas cidades submersas, no entanto, não estava isento de desafios. A gestão de recursos hídricos e alimentares exigia constante atenção. Mudanças climáticas, tempestades e elevação do nível do mar representavam ameaças contínuas, e a capacidade de adaptação determinava a sobrevivência da comunidade. A colaboração, a divisão de tarefas e a aplicação de conhecimento técnico e espiritual eram fundamentais para enfrentar essas adversidades. Cada ação, desde a construção de muros de contenção até a escolha de áreas de cultivo, refletia planejamento e experiência acumulada ao longo de gerações. Ao reconstruir a vida cotidiana dessas cidades, começamos a perceber que essas sociedades eram muito mais avançadas do que se imaginava. Elas combinavam engenhosidade técnica, organização social, espiritualidade e cultura, criando comunidades resilientes e adaptáveis. Cada descoberta arqueológica acrescenta detalhes a um quadro mais amplo, revelando não apenas como essas pessoas viviam, mas também como enfrentavam desafios, mantinham coesão social e transmitiam conhecimento. A complexidade e sofisticação dessas cidades submersas nos obriga a reavaliar nossa compreensão sobre a história antiga e sobre o potencial humano. À medida que o estudo dessas cidades continua, novas perguntas surgem. Quantas outras civilizações avançadas podem ter existido e desaparecido sem deixar rastros? Que lições podemos aprender com a maneira como essas comunidades gerenciavam recursos, compartilhavam conhecimento e enfrentavam desastres naturais? E mais importante, como podemos aplicar essas lições no mundo moderno, enfrentando desafios ambientais e sociais semelhantes? Cada pedra submersa, cada artefato, é um testemunho silencioso de inteligência, criatividade e adaptabilidade humana. O capítulo 3 nos leva a um entendimento mais profundo da vida cotidiana nas cidades submersas, conectando o planejamento urbano, espiritualidade, economia, educação e arte em um panorama integrado. Esse conhecimento prepara o terreno para o capítulo 4, onde exploraremos os mistérios do desaparecimento dessas cidades e as possíveis conexões com a humanidade atual, revelando como o passado continua a influenciar nossa percepção do mundo. O silêncio das profundezas escondia segredos que há milênios intrigavam estudiosos, mergulhadores e arqueólogos. As cidades submersas, antes pulsantes de vida e atividade, agora repousavam sob metros de água, deixando apenas fragmentos de seu esplendor à mercê do tempo. Cada bloco de pedra, cada escultura, cada inscrição gravada em paredes parcialmente cobertas por algas e sedimentos contava uma história interrompida abruptamente. A pergunta que pairava sobre todos era inevitável. O que causou o desaparecimento dessas civilizações tão avançadas? Era a força implacável da natureza? Mudanças climáticas súbitas? Terremotos? Tsunamis? Ou algo ainda mais complexo envolvendo a interação humana com o ambiente? Analisando os padrões geológicos e climáticos, os especialistas notaram que as cidades não haviam sido destruídas de forma violenta, mas sim lentamente engolidas pelo aumento do nível do mar e pelo deslocamento das placas tectônicas. As estruturas, embora resistentes, não foram projetadas para resistir à elevação contínua das águas. Isso sugere que os habitantes, apesar de sua engenhosidade, enfrentaram desafios ambientais imprevisíveis, que tornaram a sobrevivência cada vez mais difícil. É possível imaginar famílias tentando se adaptar, reconstruindo casas, reforçando defesas, cultivando novas áreas
enquanto as ondas avançavam silenciosas, mas implacáveis, sobre seus lares. Ao mesmo tempo, vestígios de práticas de preservação indicam que esses povos tentaram resistir à destruição iminente. Plataformas elevadas, depósitos de alimentos estrategicamente construídos e sistemas rudimentares de drenagem mostram um esforço consciente para prolongar a vida da cidade. A cooperação entre comunidades era essencial. Decisões coletivas sobre quais áreas defender, como redistribuir recursos escassos e quando evacuar, provavelmente foram debatidas em assembleias ou reuniões rituais. Cada ação refletia não apenas a habilidade técnica, mas também a sabedoria social e cultural acumulada ao longo de gerações. Apesar dessas tentativas, a mudança era inevitável. A adaptação havia limites e, lentamente, os habitantes começaram a migrar, deixando para trás suas casas, suas ruas e seus templos. É possível que pequenos grupos tenham se dispersado por regiões vizinhas, levando consigo tradições, crenças e técnicas construtivas. Este processo de migração e dispersão é crucial para entender o legado dessas cidades submersas. Mesmo submersas e esquecidas, suas influências podem ter se espalhado, impactando sociedades que surgiram posteriormente, transmitindo o conhecimento arquitetônico, agrícola e cultural. O estudo das cidades submersas também revela o quanto a memória histórica é frágil e, ao mesmo tempo, resiliente. Enquanto a maioria dos registros físicos foi engolida pela água, a imaginação e a curiosidade humanas mantêm viva a história desses povos. Cada descoberta arqueológica é uma ponte entre o passado e o presente, permitindo que compreendamos não apenas a vida dessas civilizações, mas também como suas experiências podem informar nossa relação com o meio ambiente e com a própria urbanização moderna. Estruturas de pedra, artefatos cotidianos e inscrições antigas se transformam em lições silenciosas de adaptação, cooperação e engenhosidade humana. O impacto cultural das cidades submersas não se limita ao passado distante. A compreensão dessas civilizações oferece insights sobre como sociedades podem enfrentar desafios contemporâneos, como elevação do nível do mar, urbanização acelerada e mudanças climáticas. Modelos de planejamento urbano, gestão de recursos e coesão social observados nessas cidades antigas podem inspirar soluções modernas, mostrando que a sobrevivência depende tanto da tecnologia quanto da colaboração humana e da transmissão de conhecimento. A história das cidades submersas torna-se, portanto, um alerta e um guia, lembrando-nos de que, mesmo sociedades avançadas, podem ser vulneráveis se não respeitarem e se adaptarem ao ambiente natural. Além disso, o mistério do desaparecimento das cidades submersas estimula a imaginação popular, inspirando teorias, mitos e histórias que atravessam gerações. Lendas sobre civilizações perdidas, Atlântidas esquecidas ou cidades mágicas submersas se entrelaçam com fatos arqueológicos, criando um rico tecido de narrativa que captura a atenção de estudiosos e curiosos. Essa mistura de realidade e mito não diminui a importância científica das descobertas. Pelo contrário, aumenta o fascínio e a relevância cultural, mostrando que a história pode ser tanto educativa quanto inspiradora. Em paralelo, a preservação dessas cidades tornou-se uma prioridade global. Projetos de mapeamento subaquático, modelagem 3D e mergulho exploratório permitem que arqueólogos documentem cada detalhe, sem danificar os restos frágeis. Tecnologias modernas, como drones subaquáticos e escâneres de alta precisão, possibilitam reconstruir digitalmente o cotidiano dessas civilizações, permitindo que o público experiente, ainda que virtualmente, a grandiosidade de um passado perdido. Essas iniciativas demonstram como o passado e o presente podem se conectar, transformando descobertas arqueológicas em ferramentas educativas e culturais, acessíveis a qualquer pessoa interessada em conhecer as raízes da humanidade. Ao refletir sobre essas cidades submersas, percebemos que elas não são apenas ruínas silenciosas,
mas sim testemunhas de resiliência, criatividade e complexidade social. Elas nos lembram de que a civilização humana sempre buscou organizar a vida em comunidade, desenvolver conhecimento técnico e cultural e enfrentar desafios com coragem e inteligência. O desaparecimento físico das cidades não apaga suas lições. Pelo contrário, reforça a importância de observar, aprender e aplicar o que a história nos oferece. Cada pedra submersa é uma página de um livro que continua a ensinar, inspirar e desafiar a humanidade. Por fim, o capítulo 4 nos leva a compreender que o estudo das cidades submersas é mais do que uma exploração arqueológica, é uma viagem no tempo, uma ponte entre o passado e o presente, e uma reflexão sobre como a humanidade se relaciona com o ambiente, com o conhecimento e com si mesma. A história dessas cidades submersas nos lembra de que o futuro depende da nossa capacidade de aprender com o passado, de preservar o que é valioso e de colaborar para enfrentar desafios que, embora modernos, não diferem em essência daqueles enfrentados pelos nossos antepassados. E agora, convidamos você, espectador, a refletir. O que essas civilizações perdidas podem nos ensinar sobre resiliência, inovação e união? Como podemos aplicar essas lições no nosso cotidiano, nas nossas cidades e comunidades? Se você se interessou por essa viagem no tempo e deseja continuar explorando os mistérios da história humana, inscreva-se no canal, ative o sininho e acompanhe mais histórias fascinantes que conectam passado, presente e futuro. Cada descoberta é uma oportunidade de aprender e se inspirar. E você pode fazer parte dessa jornada. O verdadeiro valor desta história está em nos fazer refletir sobre a resiliência, engenhosidade e cooperação da humanidade ao longo do tempo. As cidades submersas nos lembram que mesmo sociedades avançadas enfrentaram desafios imprevistos e que o conhecimento, a união e a adaptação foram essenciais para sobreviver. Ao acompanhar essas histórias, percebemos que o passado não é apenas registro, mas uma fonte de lições práticas e inspiradoras para os desafios do presente e do futuro. Se você gostou desta viagem pelo tempo, se sentiu tocado pelas histórias das civilizações antigas e quer continuar explorando os mistérios do nosso passado, apoie o canal, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe este vídeo com amigos que também amam história, exploração e aprendizado. Cada clique ajuda a manter o conteúdo vivo e a levar mais conhecimento e curiosidade para pessoas de todo o mundo. Junte-se a nós nessa jornada pelo tempo e faça parte dessa aventura pelo conhecimento humano.